Amém? Diz assim: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, ele expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha aqui: mas nem a Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos irmãos, que se tinham intrometido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, nós, porém, em servidão. Então você vê que o nome de Tito sendo mencionado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, que é bem provável, quando teve aquela reunião, aquele concílio em Jerusalém, quando estava acontecendo o debate entre aqueles que guardavam a lei de Moisés, os judeus, e os gentios. A gente sabe que gentios é aquele que não eram judeus, e os judeus, os judaizantes que guardavam a lei, eles estavam querendo obrigar os gentios a guardar a lei de Moisés, ou seja, guardar a festa da lua nova, o sábado, as festas judaicas, a circuncisão. Estava impondo esse jugo para os gentios. Em Atos capítulo 15, ali você vai ver o concílio, onde é determinado o que os gentios não deveriam mais fazer e não mais guardar a lei de Moisés. Então Tito aqui, ele quando foi para Jerusalém com Paulo, ele foi constrangido a circuncidar por causa dos falsos irmãos, tá bom? Então ele acabou que teve que ser circuncidado por causa dos irmãos, por causa dos falsos irmãos, para não ter nenhum tipo de acusação. Então você percebe bem que Tito era um crente convertido na fé e não havia necessidade nenhuma dele ser circuncidado, porque Paulo disse: aquele que circuncidar tem que guardar toda a lei. E sabemos que não é impossível do homem guardar a lei, tá bom? Nós somos justificados por fé e não por obras. Outro trecho aqui rapidamente sobre Tito, que Tito também era um cooperador. Então a gente aprende que ele era um grego convertido ao evangelho, ele foi constrangido a circuncidar-se por causa dos falsos irmãos. A gente sabe que a circuncisão, né, que é uma marca no sinal do órgão masculino do homem, onde representava o pacto da aliança, né, entre o povo de Israel com Deus. Ali era feito o pacto, era feito a aliança. Então assim, meus irmãos, abra por gentileza carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 8, rapidamente, só para a gente poder saber um pouquinho de Tito, mais um pouco, segunda, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 8, versículo 4, do versículo 4 até o 6, quem achou, por favor, aí. Pedimos comunicos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia como os salvos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas sim os mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Então, esse jovem Tito, ele foi responsável para fazer uma coleta para os santos da Judéia, os pobres da Judéia. Então, ele estava na incumbência de ir até Corinto, fazer a coleta da oferta para levar para Jerusalém. Então, você perceba bem que Tito, além do que a gente já explicou, ele era um colaborador da obra do ministério do apóstolo Paulo. Outra referência também de Tito está no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Quem achou, por favor, leia aí mesmo, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Não somente com a sua vida, mas também pela consolação com que foi consolado de nós.
constante na vossa saúde, no vosso choro, vosso Deus por mim, de maneira que muito me regozijeis, porquanto ainda que vos conflistes com a minha carne, não me arrependo, embora já me disseste arrependido, por ver que aquelas cartas vos conquistou, ainda que por pouco tempo. Mais aqui uma referência do apóstolo Paulo sobre Tito, ou seja, ele levou aqui uma carta. Eu já até expliquei isso aqui, mas eu não vou muito a fundo para não perder aqui o foco da aula. Aí eu já expliquei que foram 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, sendo que 2 se perdeu, e uma delas é essa aqui, essa chamada de carta grave, uma carta forte. E Tito levou essa carta para o apóstolo Paulo, uma carta de repreensão aos Coríntios. E quando Tito volta, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele estava aqui na Macedônia. Quando Tito ele vai ao encontro de Paulo, ele vai dar a resposta da carta que Paulo enviou ao intermédio dele. E quando ele retorna, essa carta teve resultado. Os cristãos de Corinto se arrependeram dos seus pecados, aceitaram a repreensão e Paulo ficou mais aliviado. Então Tito também, além dele colaborar com a obra de coletar as ofertas, como ele foi enviado por Paulo para Jerusalém, ele também teve que levar uma carta severa do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e essa igreja ela aceitou a repreensão, e ele retornou para o apóstolo Paulo, trazendo as boas notícias que aquela igreja havia se arrependido. Agora vamos rapidamente, depois de falar um pouquinho sobre Tito agora, vamos falar um pouquinho do contexto, como que essa igreja surgiu, porque a ilha de Creta, que o próprio texto aqui vai relatar sobre, por isso que te deixei em Creta. Creta era uma ilha onde havia mais ou menos 100 cidades, era uma ilha, uma zona portuária muito próspera, e é nessa ilha que o evangelho ele foi alcançado. Na verdade, algumas pessoas de cretenses retornaram para essa ilha de Creta, e o evangelho ele foi anunciado. Mas em que base você pode me dizer isso? A única base que temos, uma base que nós temos, que nessa ilha de Creta teve crentes, como é que o evangelho chegou lá? Nós temos que olhar Atos dos Apóstolos. Abra aí Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Quem achou, por favor, aí? Cretentes e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Você lembra quando teve o batismo ali, revestimento, quando todos começaram a falar em outras línguas, e cada um que falava na própria língua daqueles que ouviam? Lembra disso? E esse fato, como ocorreu, dentre essas pessoas, desses varões religiosos que estavam lá e que viram aquilo, observaram aquilo ali, aquela cena, aquela manifestação do poder de Deus, e você percebe bem que tinha cretenses. Então, após essa mensagem de Pedro ter pregado sobre a explicação da manifestação daquele poder, tinha cretenses aqui. Então, o que dá a entender é que esses cretenses, quando ouviu a mensagem do Evangelho, eles retornaram para essa ilha de Creta, e ali eles puderam levar a mensagem do Evangelho. Entendeu, meus irmãos? Então, é bem provável que esses cretenses que estavam lá, naquela reunião do Pentecoste, alguns foram alcançados, e eles retornaram para essa ilha, levando as boas mensagens. Ficou bem claro, irmãos? Vamos prosseguir? Continuando aqui,
O apóstolo Paulo também, quando ele estava indo para Roma, quando ele foi preso, e ele teve que pegar um navio, e foi uma longa viagem, não temos nenhuma base para dizer que Paulo fundou uma igreja em Creta. A única base que temos é essa que eu mostrei. Mas também tem um trecho da Bíblia em que Paulo passou por essa ilha, mas não tem nenhuma referência de se ele plantou uma igreja, se ele pregou o evangelho, se ele fez discípulos. Não temos essa referência. Mas temos aqui um texto onde Paulo ele passa por Creta, nessa viagem que ele faz, porque ele tinha sido preso, ele ia ser apresentado para César, para ser julgado, como ele pediu, e nessa viagem, até chegar a Roma, ele passou por essa ilha. Abra aí Atos 27. Atos capítulo 27. Capítulo 27, versículo 7. Quem achou, por favor, lê rapidamente, por gentileza. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, chegando apenas de fronte de Cnído, não nos permitindo o vento, e mais adiante navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. É isso aí. Então, Paulo ficou por um tempo ali, até a questão climática ficar melhor, para ele poder prosseguir a viagem, onde ele deveria ser apresentado para César. Então, aqui temos uma referência que ele foi nessa ilha de Creta ali por um tempo, mas não tem nada do que pode dizer se ele evangelizou ou fez alguma obra missionária, mas a única referência que temos é que verdadeiramente, na igreja de Pentecostes, os cretenses que foram evangelizados, que foram ali receber a mensagem, retornaram para essa ilha, e assim o evangelho ficou por aquela região ali. Ficou claro, irmãos? Está a sequência, está bem assim claro para os irmãos? Vamos prosseguir. Então agora, nessa carta de Tito, precisamos entender que Paulo, ele não estava preso. Eu já havia explicado que na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele não estava preso, mas na segunda ele estava. Então assim, entre essa libertação de Paulo na primeira prisão dele e nessa segunda prisão dele, foram duas que ele foi preso, nesse meio, Paulo ele fez uma outra viagem, e essa viagem que ele fez, que nós temos aqui como registro, é nessa ilha de Creta. Então, como Paulo foi liberto da prisão, essa prisão primeiro domiciliar, que já havia explicado isso, que foi a primeira domiciliar, e a outra foi uma masmorra, uma prisão subterrânea, que foi a segunda, onde ele foi executado. Então, entre essas duas prisões, Paulo ele foi organizar, ele orientou a Timóteo na primeira carta, e Paulo ele levou a Tito até essa ilha. Paulo foi até essa ilha para ver como é que estavam os cristãos, como é que estava a igreja, o que estava acontecendo naquela ilha. E quando olhamos para essa carta, percebemos que as coisas não estavam boas. Tanto que, se os irmãos forem ler o capítulo 1, o versículo 5, rapidamente aí, no capítulo 1, versículo 5 aí, no capítulo 1, versículo 5 da carta do apóstolo Paulo a Tito, nós vamos deixar aberto aí para a gente poder descompactar esse texto. Passeando a Bíblia. É isso aí. Quem achou, por favor, leia. É carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta Irmãos, não é só para um, não. Pode, quem achou aí, por pode esta ler. causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses
presbíteros, como já te mandei. Então, esse versículo eu vou explicar depois. Eu só quero que os irmãos prestem atenção aqui. Por esta causa te deixei em Creta. Ele não fala, por essa causa eu te enviei a Creta. Por essa causa eu te deixei. Ou seja, Tito e Paulo, eles estavam pelaquela ilha de Creta. E aí, Paulo, como vai escrever essa carta para Tito, ele vai dizer as seguintes palavras: por esta causa eu te deixei em Creta. E depois vai nos explicar qual foram as causas. Então ele não foi enviado para Creta, ele deixou ele em Creta. Então assim, depois dessa primeira libertação de Paulo, ele foi até essa ilha, levou a Tito com ele e deixou Tito em Creta com algumas responsabilidades que esse jovem pastor teria que enfrentar. E não era fácil. A gente vai ver aqui o texto aqui, vamos decorrer um pouquinho do texto e ver que era um povo complicado para se apacentar, para se liderar. Era um povo difícil, mas Tito estava com essa tarefa. Por isso que Paulo diz, olha, eu te deixei em Creta, eu te deixei com essa responsabilidade. E aí Paulo vai relatar algumas coisas do que ele teria que fazer em Creta com essa igreja problemática, tá bom? Pegar o evangelho de toda criatura. Também, mas a gente vai ver aqui a organização, né? A gente vai ver aqui a organização aqui da carta. Vamos ler o versículo 1? Vamos começar dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Agora ele está apresentando essa carta para Tito, dizendo, olha, eu sou servo, eu sou um apóstolo, ou seja, eu sou um enviado, um mensageiro de Deus, até porque para que essa carta tivesse autonomia para Tito poder liderar a igreja, ele precisava de uma autoridade, ele precisava de alguém com peso, para que a igreja de Creta, opa, calma aí, essa carta aqui, essas recomendações é do apóstolo Paulo, então temos que estar subordinado, para ter a autoridade, para que Tito tivesse autoridade para poder fazer tudo aquilo que Tito tinha que fazer por intermédio de Paulo, nos seus conselhos. Aí ele se apresenta como servo de Deus, como um apóstolo, como alguém enviado, segundo a fé dos eleitos de Deus. Ou seja, essa fé que nós temos em comum é a fé salvífica, é a fé da salvação. E aí ele diz mais, dos eleitos de Deus. O que seriam eleitos? Abra aí Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, do versículo 3 e 4. Paulo está mostrando para Tito que ele era um servo, que ele era um enviado de Deus, e que segundo a fé que eles tinham em comum, eles eram eleitos de Deus. Quem achou, por favor, leia? Versículo 3, versículo 4. Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, porque fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Essa eleição aqui é Deus escolhendo em Jesus, que você repara o texto, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Deus elegeu em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ou seja, Deus elegeu um povo na pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Essa eleição aqui, esse povo eleito, a igreja, ela foi escolhida por Deus através de Cristo Jesus, ou seja, foi nele, na pessoa de Jesus. Se tem várias igrejas pelo mundo inteiro, os eleitos de Deus foi pela pessoa de Cristo Jesus. Por isso que nós somos eleitos. Fomos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo ser criado aqui nesse mundo, Deus já tinha um projeto de ter um povo para Ele na pessoa de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Versículo 2 diz assim:
em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas o ponto que Paulo está aqui dando para Timóteo, para Tito, perdão, é Tito, Timóteo, né? Tito. Oi? Você voltou em Tito agora? Oi? Os dois são voltou em Tito agora. Isso, versículo 2, isso mesmo. Ele vai dizer aqui, em esperança da vida eterna. Primeiramente ele fala no versículo 1 sobre o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, ou seja, a verdade de Deus, ela produz piedade, ela produz uma devoção, ela produz uma vida espiritual em Deus pela palavra. No versículo 2 diz assim, em esperança da vida eterna, a qual que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus não pode mentir. É uma promessa, e essa promessa é, antes dos séculos, a promessa da vida eterna. Depois ela foi manifesta aos homens. Por isso que diz aqui o texto, Deus não pode mentir. Por que ele fala isso, Deus não pode mentir? Porque o povo de Cretense eram mentirosos. Você vai ver o texto aqui mais à frente sobre isso. Eram mentirosos. Por isso que Paulo fala para Tito, Deus não pode mentir. Na carta aos Hebreus diz, é impossível que Deus minta. Então essa promessa da vida eterna é uma promessa verdadeira. Isso nos mostra que essa promessa sendo verdadeira, Deus é a fonte de toda a verdade. Nele há a verdade, Ele é a fonte de toda a verdade. Por isso que ele vai dizendo para Tito, dizendo, olha, é impossível que Deus minta. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui. Versículo 3. Abre aí, por favor, segunda carta do apóstolo a Timóteo. Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 1. Sobre essa promessa da vida eterna. Deus não pode mentir. Abre aí nessa segunda carta. Só você voltar aí no capítulo 1, versículo 1. Quem achou, por favor, leia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Qual é a promessa? Da vida eterna, que está na pessoa de Cristo. Essa é a promessa. A promessa da vida eterna, essa promessa que Deus não pode mentir, é a promessa da vida eterna, que se manifestou aos homens. Então, olha aqui no versículo 3, mas a seu tempo manifestou, ou seja, no grego tornou-se visível a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. Então essa mensagem que foi confiada ao apóstolo Paulo, essa mensagem verdadeira, essa mensagem da salvação que foi confiada a Paulo, e assim ele pregou essa mensagem de salvação, essa mensagem verdadeira, e ele como apóstolo, como enviado, ele assim cumpriu essa tarefa, e no final ele diz que Deus é o nosso Salvador. Versículo 4, isso aqui é a saudação, tá bom, irmãos? Aqui a gente começa iniciando a saudação de Paulo a Tito. Para fechar aqui no versículo 4 ele diz, a ti, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus e dado do Senhor Jesus Cristo. É interessante que não só Tito, mas como Timóteo, Paulo fala que também é seu filho. É o seu filho na fé. Nós já lemos na segunda carta de Timóteo que Paulo, quando vai se referir a Timóteo, fala, ele é meu filho. É meu filho. Então, assim, tanto Timóteo como Tito eram filhos espirituais, vamos dizer assim, né? Do apóstolo Paulo. Foram dotados pelo apóstolo Paulo. E sabemos que por mais que Timóteo teve que encarar os desafios em Éfeso, como já expliquei, nas igrejas de Éfeso para apacentar, em Creta não seria diferente com Tito. Por quê? Porque os apóstolos já estavam envelhecendo. Era necessário treinar pessoas para liderar outras igrejas. Então Paulo,
Oi? Lucas teve que cuidar dele, velho. Lucas teve que cuidar dele. Então, assim, o apóstolo Paulo sabia que depois da sua partida, a obra teria que continuar, mas para isso ele precisava o quê? Colocar pessoas para continuar a obra. Não podia somente centralizar tudo em Paulo, ele se responsabilizar, só ele fazer, só ele ensinar, só ele doutrinar, só ele apacentar, só ele escrever carta, e depois. Então ele, com as pessoas próximas dele, com o cooperador, ele já treinava, ele já orientava para quê? Para que as outras igrejas pudessem também crescerem no ensino da palavra através de outros líderes. Entende, irmãos? Então você perceba que tanto Timóteo, que estava em Éfeso, teve que cuidar de tantos problemas, Tito também teve que cuidar de muitos problemas na ilha de Creta. Agora vamos no versículo 5. Falamos um pouco sobre Tito, um pouco sobre a introdução da carta. Agora vamos no versículo 5 sobre o encargo de organizar a igreja de Creta. Agora que começa. Como é que Tito tinha que encarar os desafios desse povo? Era um pouco complicado, mas como é que tinha que organizar a igreja? Eram muitas pessoas. Então, assim, como é que ele tinha que organizar essa igreja? Como é que ele tinha que fazer? Aí Paulo vai começar a orientar aqui no versículo 5. Por essa causa, que deixei Creta, para que pudessem botar em ordem. Então, quando ele deixou Tito lá naquela ilha, ele falou: olha, por essa causa, eu te deixei Creta para que você pudesse botar as coisas em ordem. Ou seja, essa palavra em ordem, no grego eu te coloquei lá para você endireitar. Continuando, para que pudessem botar em boa ordem as coisas que restam. Ou seja, detalhes que estava necessitando ali para ter uma igreja sadia, é necessário colocar em ordem, endireitar. Alguns dizem que essa igreja aqui, como eu já expliquei, meio complicado, era insubordinada, os cretenses eram preguiçosos, a gente vai ver aqui o texto, mentirosos, glutões. Então, uma série de pessoas complicadas. Era uma ilha que tinha muitos piratas, era um povo que quase não se sujeitava às leis romanas, tanto que no capítulo 3 você vai ver que Paulo orienta: olha, admoestam que eles se sujeitem a todos os principados e potestades, às autoridades governamentais. Então, essa igreja, o povo de lá é bem complicado. Por isso que Paulo fala: olha, te coloquei em Creta para colocar as coisas em ordem, para endireitar. Alguns dizem que essa igreja estava meio quebrada mesmo. Por quê? Se os irmãos forem analisarem de Atos 2 até aqui, já se passou 30 anos. 30 anos. E nesse período de 30 anos, em Atos 2 até aqui, muita coisa aconteceu. E essas coisas que aconteceu, Paulo foi descobrindo aqui quando estava lá. O que ele descobriu? O povo em desordem, mentirosos, glutões, preguiçosos, subordinados. Enfim, é isso aqui. Por isso que ele confia a Tito essa missão de endireitar nessa obra, organizar. Outro ponto interessante diz aqui: estabeleceste os presbíteros como já te mandei. Além dele ter que endireitar, Paulo orienta Tito a endireitar. Além de endireitar, colocar presbíteros, ou seja, presbíteros é aquela pessoa mais velha e tinha essa função, ou bispos, que ele vai dizer aqui também, que é o supervisor. Ele precisava de estabelecer presbíteros em cada cidade. Então, olha a missão: para achar obreiros, para poder cuidar de cada igreja, mesmo com todos os problemas, ele vai dar algumas qualificações. Por quê? Para que essas igrejas elas precisassem de crescer sadia, orientada na fé, elas precisavam de líderes. Os líderes tinham que ser qualificados. Não podia ser qualquer pessoa que teria que liderar a obra em cada igreja. Por isso que Paulo fala: olha, eu te coloquei em Creta
para que pudesse botar em ordem e também botar presbíteros em cada cidade, ou seja, botar um líder em cada igreja. Naquela época, irmãos, não existia templos, as igrejas eram nas casas, como a gente sabe, não existia templos ainda. Então ele orienta, olha, coloca presbíteros, coloca líderes em cada igreja. Então essa missão de você colocar líderes em cada igreja, que ficou em cargo de Tito, era uma grande responsabilidade, porque se ele colocasse um líder naquela igreja de Creta, nas igrejas, um líder, vamos dizer assim, ruim, fraco, sem conhecimento, ou enfim, despreparado, a obra podia ser arruinada. Podia ser arruinada. Então, para isso, ele vai citar as qualificações, porque não adianta falar, olha, você precisa levantar presbíteros, mas tá bom, vou levantar presbíteros, mas como é que é essa qualificação? Vou levantar, mas ele tem que ter o quê? O que ele precisa ter? A resposta está no versículo 6. Está aí no versículo 6. Para essa organização, para esses presbíteros assumir essas igrejas, né, cada um em cada cidade, eles precisavam ser. Leia, por favor, o versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Bom, ele tinha que ser irrepreensível, marido de uma mulher, tem filhos, que não pode ser acusado de dissolução, nem são desobedientes, ou seja, aqui é uma área familiar. Essa qualificação para ele liderar uma igreja, ele precisava passar por isso aqui, por esse crivo. Aqui está lá da família. Versículo 7. Porém, como convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro na casa de Deus. Os cuidados na casa de Deus. Ele não só deveria cuidar da família, mas também deveria cuidar da igreja. Entende? Começa pelo lar, começa pela esposa, começa pelos filhos, e depois ele vai aonde? Na casa de Deus, na igreja. Então esse líder, além de ele cuidar da família, tinha que cuidar bem, ele tinha que cuidar também da igreja. E para ter esse cuidado da igreja, ele tinha que ser irrepreensível. Ele tinha que ser um despenseiro, cuidar das coisas de Deus, não soberbo. Opa, olha aí, esse líder não podia ser soberbo, entende? Ele não podia ser arrogante. Então esse cuidado que Tito vai ter que ter com os líderes, ele precisa ser um bom pai de família, ou um bom chefe, né? Liderar uma casa bem. Ele precisava governar a igreja bem, e se ele governar mal, a igreja vai mal. Então ele orienta, olha, não pode ser iracundo, ele não pode ser o quê? Soberbo, ele não pode apacentar o rebanho de torpe ganância, por dinheiro. Repare bem as motivações, quando você vê hoje em dia de muitos líderes, qual é a motivação? A motivação por torpe ganância, por dinheiro, encher os bolsos, muitas das vezes. Mas se eles olharem essa passagem aqui, vão ver, opa, calma aí, não é bem por aí. A motivação não é essa. Mas Paulo orienta Tito dizendo o seguinte, olha, tem que ser irrepressível, tem que ser um dispenseiro, não soberbo, não iracundo, não beber vinho, mas é só uma garrafinha, não pode, tá aqui, não beber vinho, não espancador. Ou seja, o marido que desce a mão na esposa, o líder, não pode fazer isso, está desqualificado. Ser espancador, não pode beber vinho, não pode ser iracundo, se vir com raiva de tudo que acontece, tudo explode, tudo fica irado, não pode agir dessa forma, porque Jesus nos ensinou a mansidão, entende? Então esse líder não pode ser iracundo, ele não pode ser espancador, ele não pode apacentar o rebanho de torpe e ganância, como Pedro também já, na carta dele, no capítulo 5, a gente já leu isso aqui, que o pastor não pode apacentar de torpe e ganância, tá bom, meus irmãos?
Mas também, por mais que tenha essas qualificações que são necessárias, eu que tenho uma dificuldade, porque eu estou aqui na aula aqui, porque às vezes acontece alguma coisa, eu fico meio desconcentrado. Mas vamos lá. Esse líder, ele tinha que ser hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, irrepreensível, temperante e por aí vai. Então, são muitas as características, qualificações, mas isso não significa que essa pessoa ela tenha tudo isso com 1 ano de crente, com 6 meses de crente. Para Tito colocar presbíteros, era necessário que essas pessoas já tivessem um tempo na fé cristã, já tivesse já uma família, já tivesse com esses requisitos. Ninguém vira justo, santo, temperante, domínio próprio, manso e tantas outras coisas assim não podia. Agora também, ser espancador, não precisa você ter 1 ano de crente. Está entendendo, irmãos? Então, não precisa ter, às vezes, é claro, tem pessoas que têm uma inclinação para o alto e que tem que lutar contra isso, mas não pode ser um beberrão. Não pode ser. Como eu já vejo pessoas que têm um conhecimento vasto, um líder, uma bênção, mas tem uma inclinação para o vinho. Uma garrafinha, 2 garrafinhas, entendeu? Vinho tinto, né? E por aí vai, né? Então assim, não vai afetar na salvação, mas enfim, é ele com Deus. Mas você olha aqui, você vê, não pode ser dado ao vinho. Você vê também na carta a Timóteo a mesma coisa, vendo que não pode ser dado ao vinho. Tá bom? Então essas qualificações tinha que ter de um líder, para que as igrejas de Creta pudessem crescer sadias, crescer bem. Tá bom, meus irmãos? Agora, se Tito tinha que ter essa responsabilidade, você imagine achar em Creta pessoas com esses requisitos, seria fácil? Com o contexto aqui da carta aqui, seria fácil? Achar pessoas assim? Pois é, mas a ordem era com líderes. E agora? Ele tinha que colocar, tinha que ter, para poder guiar as igrejas. Porque as igrejas elas precisam de um guia espiritual. Porque a Bíblia fala em Hebreus que o pastor ele vai dar conta das pessoas, né? Todos os pastores do mundo inteiro que estão por aí apacentando vão dar conta. Então a igreja precisa de um guia espiritual. É por isso que nós exortamos essa questão de Cristo em casa, Cristo online, Cristo mais não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. A gente exorta que a igreja ela tem que estar assim, ela tem que estar em comunhão, ela tem que seguir no rebanho, porque ela sabe que ela tem um pastor, ela tem um líder, ela precisa. Pode falar, irmão. Pastor, infelizmente essas coisas assim, em relação ao ministério, até hoje é diferente, assim, não é igual antigamente, sabe? Eu lembro quando eu era criança, eu ia na igreja, aqui na Marauzinho, na Assembleia de Deus do Marauzinho, eu ia naquela igreja, eu era de criança. E o meu pai, ele começou assim, do baixo, até chegar a presbítero, ele sabe, ele foi começando assim, aos poucos. Sim, sim. E não foi de uma hora para outra, não. Hoje em dia, chega na igreja, 1 ano de crente já quer ir para o ministério, antigamente não era assim, não. Sim. Entendeu? E hoje em dia, até na área, né, ministerial, essas coisas mudaram, infelizmente. Verdade, irmão. Se fosse como antigamente, hoje a gente não via tanta área no ministério. Verdade. E assim, eu concordo, até porque a gente vê muitas pessoas deslumbradas com o ministério, pregar, ensinar e tantas outras coisas, mas elas não se preparam, elas não se alicerçam à vida espiritual, ela tem uma vida espiritual fraca, mal alicerçada, e aí, pela empolgação, pela emoção, ela é jogada na obra e ela não aguenta. Entende? A primeira aflição, dificuldade, ela não vai sucumbir, ela vai sair da igreja e vai aguentar para aproximar para mim. Mas, para realmente você liderar uma igreja, né, cuidar de um rebanho, é necessário tempo, experiência com Deus, tempo, leitura da palavra e tantas outras coisas. Não tem jeito.
É o cuidado, assim, a gente tem que começar ali. Quem é? Agora, o que o Timóteo fala a Paulo? Aquele que almeja o episcopado, o ministério, boa coisa está almejando. Não é uma coisa ruim almejar ministério. Para Deus é uma coisa muito boa, é coisa excelente a pessoa desejar um ministério. Mas agora, você pode desejar, você pode querer, Deus pode te dar, mas é uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. É uma bênção, mas é uma responsabilidade. Entende, meus irmãos? Vamos continuar? Versículo 10, versículo 9. Aí, esses líderes que Tito teria que colocar, eles teriam que reter firme a palavra, que conforme a doutrina, ou seja, essa doutrina dos apóstolos, que Paulo ensinou, que os outros apóstolos ensinaram, e que Paulo ensinou para Tito, e Tito tinha que passar para esses futuros líderes, que eles tinham que ser firme na palavra, retendo firme a palavra, eles tinham que ser poderosos para admoestar com a sã doutrina da palavra, ou seja, a palavra genuína, a palavra santa, que foi transmitida por Paulo para Tito, e Tito tinha que passar para os líderes uma palavra santa, genuína. Esses líderes tinham que saber admoestar a igreja, e ainda diz mais, para convencer os contradizentes. Por quê? Porque eles iriam enfrentar pessoas que iam contradizer, pessoas que se levantariam contra esses líderes, não afrontando o ministério, mas sim jogando palavras para confrontar a sã doutrina. Por isso que tinha que ser poderoso para admoestar, tinha que reter firme a palavra para combater o quê? Os contradizentes, os que são contra. Entende, irmãos? Então é necessário que esses líderes eles precisavam estar bem alicerçados para quando houver contradizentes, eles tivessem base para poder o quê? Explanar a palavra e assim convencer os contradizentes. Tá bom, meus irmãos? Bom, do versículo 1 ao versículo 9 ficou bem claro, irmãos? Ficou bem claro? Deu para entender? Agora vamos partir do versículo 10, é onde eu quero chegar também, sobre esses ataques. Obrigado. Esses ataques que iriam acontecer com a igreja. Que iriam acontecer. Primeiro diz assim, porque há muitos desordenados. Ou seja, nesses cretenses havia muito o quê? Desordenados. O que seria desordenado? Insubmissos. Por isso que já está dizendo aqui desse povo, olha, porque há muitos desordenados, faladores, ou seja, pessoas que tentariam convencer apenas por falácia, insubmissos, faladores, vãos e enganadores. Opa, ainda tem mais. Olha só isso aqui, irmãos. Olha os desafios que Tito teria que ter. Um tipo de pessoa que os líderes teriam que enfrentar. Que Paulo orienta. Olha, por que Paulo fala isso aqui? Porque ele esteve lá. Ele estava lá antes dele partir. Alguns dizem que depois que ele deixou Tito, ele foi para Macedônia ou para Éfeso. Não se sabe certo, mas para ele estar falando isso aqui, lembra do versículo 5? Por essa causa te deixei em Creta, ele estava lá. Então, Paulo sabia muito bem que tipo de pessoas ele teria que lidar naquela ilha. Entende? Exatamente, pô. Não é diferente. Entende? Paulo está orientando tipo de pessoas que ele teria que enfrentar, que teria que orientar, que teria que mostrar para eles. Paulo conhecia muito bem, olha, aí tem os submissos, faladores, vãos, enganadores. Essa palavra enganadores aqui no jornal é enganadores de mente. Enganadores de mente. Olha o tipo de pessoa que estava naquela ilha, certo? Ainda tinha piratas naquela ilha, ou seja, problemão. Continuando, ainda diz mais, principalmente hoje da circuncisão. Além de enfrentar tudo isso, ainda tinha judeus, judaizantes, chamado hoje
da circuncisão. E se os irmãos foram ler algumas cartas de Paulo, você pode perceber que muitos, principalmente da parte dos judeus, se levantaram contra o apóstolo Paulo. Pode ver aqui. Na carta aos Filipenses é uma, os da circuncisão. Em Romanos, Paulo explica sobre a justificação pela fé, não pela circuncisão. Gálatas também fala dos da circuncisão. Esses judeus, esses judaizantes, legalistas, eles sempre tentavam minar a obra do apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, principalmente hoje, da circuncisão. Ainda tinha esse problema ainda dos judeus, que era um problema na vida do apóstolo Paulo. Muitos deles que eram contradizentes ao Evangelho, à fé, à salvação pela graça. Em toda a trajetória dele, eles estavam, e foram eles mesmos que levaram Paulo a juízo. Em todas as perseguições e prisão, era eles que estavam lá. Exatamente. Você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 17, judeus desobedientes se levantaram contra o ministério do apóstolo Paulo. Judeus desobedientes, invejosos. Por quê? Porque a multidão havia crido no Evangelho, pessoas de alta sociedade, e aqueles judeus rebeldes, invejosos, se levantaram contra Paulo. Não era contra a palavra que ele pregava, não era contra o ministério dele. Não. A inveja, eram desobedientes e invejosos, se levantaram contra Paulo. Você pode perceber que no decorrer do Novo Testamento você vê isso. Judeus perturbando o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui rapidamente Gálatas. Só um exemplo aqui de uma igreja em que Paulo teve que orientar também com essa questão da circuncisão. Capítulo 3. Perdão, meus irmãos, capítulo 5, do versículo 1 até o 3. Então, vou citar apenas uma igreja que também tentou minar o ministério do apóstolo Paulo aí, a salvação pela graça. Leia, por gentileza, do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 5. Pois firme na liberdade como Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, e vos deixastes a circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todos os homens que se deixam circuncidar e está obrigado a guardar toda a lei. Agora lê o versículo 4, irmã Evidente, por favor. Separadas estáis Cristo, vós, os que vos justificar pela lei, da graça tendes caído. Entende? Os judeus sempre tentavam minar a obra do apóstolo Paulo, inclusive nas igrejas aí ali na Galácia, que os judeus chegavam lá, não, você tem que circuncidar, guarda a lei de Moisés, tem que fazer isso, guardar o sábado, o calendário judaico, as festas, você tem que ir para Jerusalém, você tem que fazer isso, tem que matar o animal, e tantas outras coisas. Paulo fala, se você circuncidar, você vai se meter a um jugo da servidão, você vai estar debaixo da lei, você vai ter que ser obrigado a guardar a lei de Moisés, e é impossível guardar a lei de Moisés. A gente lê em Atos 15 o que foi determinado para os gentios que ouviram a mensagem do Evangelho, o que eles têm que fazer: não comer carne sufocada, não cometer idolatria, não ter relação sexual antes do casamento. Então, as orientações para os gentios estão lá, pô. Os gentios que foram alcançados está em Atos 15, depois os irmãos vê lá com calma lá Atos 15. Você vai ver o contexto todo daquele capítulo, você vai entender o que eu estou falando. Então, Paulo sempre foi bombardeado por esses falsos mestres judaizantes que tentavam minar a obra de Deus. Vamos retornar agora para Tito. Versículo 11, aí olha só, no versículo 10 ele fala, principalmente da circuncisão, vírgula, ele não bota um ponto, vírgula, aí ele vai falar desses da circuncisão, as quais convém tapar a boca. Olha aí,
esses falsos mestres judaizantes, cretenses, olha o que eles estavam fazendo. Olha o que eles estavam tentando minar a obra de Deus. Homens que transtornam casas inteiras. Lembra que eu te falei? As igrejas eram nos lares, não tinha templo para se reunir, não tinha templo como tem hoje. Então, olha o que Paulo está dizendo. Por que Paulo está falando isso? Porque ele estava lá. Ele viu o que estava acontecendo. A realidade das igrejas estava acontecendo. Minguadas, complicadas, sendo bombardeadas por heresias. E essas heresias estavam aqui, ó. Falsos mestres, judaizantes, que ele fala, convém tapar a boca. Tanto que, se os irmãos verem também na carta a Timóteo, também tinha, eu já expliquei aqui, falsos mestres judaizantes, que ele fala, não compreendem a lei e muito menos entende dela. Ele também, a outra igreja também que foi bombardeada por judaizantes, foi a igreja de Éfeso. Aí ele fala aqui, convém tapar a boca, porque ele transtorna casas inteiras. Ou seja, esses judeus, que se diziam seu mestre da lei, eles entravam nas casas das pessoas e estavam lá, descompactando a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, arruinando, tentando arruinar a igreja do Senhor Jesus, ensinando o que não convém. Aí fala, ensinando o que não convém. Falso mestre, ensinando aquilo que não convém, eles não sabem, convém o quê? Tapar a boca, ficar calado. Se não sabe, ele fala, eles tinham que ficar calada, entende? Se não tinha conhecimento, ele também ensinar heresia, ensinar besteira, tinha que ficar o quê? Por calada. Mas eles estavam entrando nas casas, nas igrejas, né, nos lares, e tentando transtornar, destruir, enfim, trazer aqueles irmãos do judaísmo. Entende, irmãos? Eles queriam trazer aqueles irmãos lá de Creta para o judaísmo, para circuncidar, para guardar o calendário da festa, enfim. Era isso que eles estavam fazendo. Por isso que Paulo fala, era melhor de calar a boca. Por quê? O que não convém, por torpe ganância. Ganância, gananciosos. Tinha alguma coisa que eles queriam, não era só apenas deturpar a mensagem, trazer para o judaísmo, mas também eles eram gananciosos. Olha que coisa, né, irmãos? O objetivo principal deles era esse, por torpe ganância. Parecia que estava tendo uma concorrência, fazendo de tudo para poder atrapalhar o ministério de Paulo, para poder impedir que o evangelho verdadeiro venha a ser pregado. Tu vê que ele não estava sozinho, né? Isso aí. Estavam totalmente possessos que queriam parar mesmo essa obra. Sozinho ele não estava, né? Para você entender como é que é o contexto, né, da igreja. Aí agora, isso aqui é o mais forte. Olha o versículo 12. Leia por gentileza. Versículo 12 aí, do capítulo 1. Um dentre eles, Isso. seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. Esse fato aqui é verdadeiro, porque Paulo está mencionando um poeta, um filósofo grego chamado Epimênides, há 600 anos antes de Cristo. Esse poeta aqui, esse filósofo, já tinha relatado como eram os cretenses. Aí Paulo vai citar esse poeta, esse filósofo grego, 600 anos antes de Cristo. Olha como é que já era o povo de Creta, 600 anos antes de Cristo. E 600 anos depois que o Evangelho chegou lá, o povo é a mesma coisa. Tem um livro chamado A Ordem de Melquisedeque. É um livro interessante. Ele é um livro que fala sobre as semelhanças de algumas religiões com o judaísmo. Assim, alguns sacrifícios que eram feitos que eram muito semelhantes aos sacrifícios feitos dos hebreus. Algumas coisas bem semelhantes. E aí ele fala desses povos, de pessoas que tinham a sua religião e que algumas atitudes eram muito semelhantes ao judaísmo. E quando a gente lê esse livro, pode falar,
Quando a gente lê esse livro da Ordem de Melquisedeque, a primeira história é essa aqui. Ele vai contar sobre esse Epimênides, ele vai relatar sobre esse povo aqui, que era mentirosos, preguiçosos, e dizer que sempre mentirosos, bestas ruins, pessoas animalescas, preguiçosos, enfim. Olha o quadro das pessoas de Cretense. Olha o que tinha que enfrentar, e tinha que ensinar esses líderes, tinha que fazer sempre mentirosos, adoravam mentira. Povos mentirosos eram eles. Por isso que no versículo 2 a gente vê que é a esperança da vida eterna a qual Deus não pode mentir. Porque quando Tito teve que ensinar os líderes, olha, não pode mentir não. Dizer a fonte da verdade. Mas os cretenses já tinham essa prática da mentira. Coisa comum. Mentir. Todo dia. Era hábito naquela cidade de mentir, de ser preguiçoso. Ventres preguiçosos. Não vê lá Salomão? Pode ter com a formiga, o preguiçoso. Olha para a formiga. Olha como é que as formigas trabalham. Então, eram pessoas também preguiçosas. Entende, meus irmãos? Aí, no versículo 13, quando Paulo vai citar um deles, seu próprio profeta, esse Epimênides, no versículo 13 ele fala aqui, ó, esse testemunho é verdadeiro, ponto. Ou seja, ele cita esse poeta, por quê? Porque o que ele viu na cidade era exatamente isso. Aí tanto que ele fala, aquele que deu testemunho lá atrás desse povo é verdadeiro mesmo, é verdade, eles são mentirosos, são preguiçosos, são bestas ruins. Olha os tipos de pessoas que tinham, piratas também. Então, o Paulo fala, ó, testemunho é verdadeiro mesmo. Realmente é verdade. As pessoas lá são assim. Mas aí, no versículo 13, aí ele continua, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, ele está dizendo, repreende mesmo. Tem que repreender esse povo preguiçoso, mentiroso, animalesco, pirata, enfim. Esse povo que está lá, eles têm que ser repreendidos mesmo na palavra, para que sejam sãos na fé cristã.